Hoje vamos continuar a nossa leitura no livro Ensinando para Transformar Vidas, de Howard Hendricks. Já estamos no capítulo 2 e hoje vamos para a parte B, que tem como título, dentro do capítulo que fala sobre a lei do ensino, mas afinal, aonde você está querendo chegar? Vamos lá. Certa vez fui pregar em uma igreja e assim que subiu ao púlpito, vi ali uma placa com os dizeres: afinal, aonde você está querendo chegar? Quase arrasou minha mensagem. Após o culto, perguntei ao pastor da igreja a razão de ser da placa e ele me explicou. Fazia uns 12 anos que eu vinha pregando sem objetivo. Um dia me dei conta de que se eu não sabia aonde queria chegar, possivelmente eles também não estavam sabendo o que deviam fazer. Dali para cá, passei a elaborar objetivos bem definidos para todas as pregações. E você? Tem objetivos bem definidos quando ensina? Sabe ensinar realmente? Quero sugerir aqui 3 metas básicas. Se o leitor não as aceitar imediatamente, aconselho a que medite nelas durante algum tempo. Se depois de estudá-las bem resolver adotá-las, saiba que nas próximas gerações pessoas se levantarão e lhe chamarão de toso. Primeira meta: ensinar os outros a pensar. Quando desejamos que um aluno adquira novas atitudes, isto é, que o conteúdo aprendido permaneça, temos que modificar sua maneira de pensar. Se conseguirmos modificar apenas sua conduta, ele não entenderá por que se modificou. A mudança ocorrida é superficial, não permanece. Nossa tarefa como mestres é distender a mente do aluno que, por sinal, é como uma tira de borracha. Depois que é esticada uma vez, nunca mais volta exatamente à forma original que tinha antes. Tenho me deparado com estudantes que receiam forçar demais o cérebro, com temor de desgastá-lo. Pois ouçam o que eu vou dizer. Certa vez, em conversa com um amigo patologista, indaguei: você já viu muitos cérebros humanos? Centenas, respondeu. Já viu algum que estivesse desgastado demais? Nunca vi nenhum que estivesse nem ligeiramente gasto, replicou. Portanto, amigos, não precisam ter medo. Bom, mas quando falo em distender a mente, não me refiro simplesmente a uma reformulação de preconceitos. A maioria das pessoas acha que pensar é isso. Não. Refiro-me a um processo trabalhoso de plantar sementes que irão germinar e, o que é mais interessante, vão dar fruto. Quando? Nunca se sabe. E essa é a parte mais fascinante de todo o processo de ensino. Tenho me encontrado, vez por outra, com ex-alunos meus que dizem: professor, o senhor revolucionou minha vida. Eu? Ah, é muito bom ouvir esse tipo de coisa, respondo. O que foi que eu disse que mudou sua vida? Aí eles citam algum pensamento profundo e digo: nem me lembrava mais de haver dito isso, mas é ótimo. Espere aí que quero anotar. Se pensarmos um pouco, veremos que os professores que consideramos os melhores são aqueles que plantaram em nossa mente sementes, cujos frutos ainda estamos colhendo. Não devemos nunca ficar preocupados demais com o conteúdo a ponto de esquecermos o seguinte fato: o bom ensino, o verdadeiro ensino, consiste numa série de momentos em que o aprendiz se mostra predisposto a aprender.
Ocorre aí uma dinâmica especial, em momentos imprevisíveis, quando conseguimos chegar à mente e ao coração do aluno que possui essa predisposição. Um exemplo clássico disso é a parábola do semeador em Marcos 4. Lendo-a, notamos que a situação descrita por Jesus apresenta apenas uma variável. O semeador é sempre o mesmo e a semente também. Mas nos casos citados, o solo, a reação do indivíduo varia de um para outro. Portanto, tudo depende da receptividade do ouvinte. Seja o que for que ensinarmos, estejamos sempre preparados para aproveitar bem os momentos em que o aluno se encontra predisposto a aprender, para levá-lo a pensar. Mas atenção, ensinar outrem a pensar pressupõe que o professor sabe pensar. Quando estudava na faculdade e depois no seminário, mudei muito minha maneira de ser e agir por influência de alguns professores. E em vários casos essas mudanças não tiveram nada a ver com o conteúdo por eles ministrado. É que eu estava em contato com homens que sabiam pensar e estavam plenamente cônscios de que podiam ensinar-me a fazer o mesmo. O cristianismo, e principalmente o cristianismo evangélico, tem sido acusado de pobreza intelectual. Muitas pessoas o veem como um substituto para gente que não deseja pensar por si, mas isso não é verdade. Acham que para nos tornarmos cristãos, temos que cometer suicídio intelectual. Essa opinião discrimina principalmente as mulheres, mas em algumas comunidades evangélicas isso é fato. Se eu fosse mulher, explodiria, pois sei que se fosse a uma igreja e perguntasse o que posso fazer para servir a Jesus, eles me mandariam ir ajudar na cozinha. Jesus nos ensina que temos de amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então, quem quer seguir a Cristo não pode colocar a mente em ponto morto. A segunda meta é ensinar os outros a aprender. Isso significa formar aprendizes que reproduzirão o processo de aprendizagem pelo resto da vida. Pensemos um pouco no que significa aprender. Trata-se de um processo contínuo, sempre em andamento. Estamos constantemente aprendendo em todos os momentos de nossa vida. Enquanto estivermos aprendendo, estamos vivos. Se paramos de aprender hoje, de certa forma, paramos de viver amanhã. É por isso que cumprimento o leitor pela iniciativa de ler este livro. Para mim, esse é o maior elogio que pode fazer a si mesmo. Muitas vezes, em nossas igrejas, aqueles que mais precisam aprender são os que raramente se empenham nisso. Não é incrível? Mas você não. Parabéns! Está envolvido neste fascinante processo e ele irá mantê-lo vivo. E ele não é apenas fascinante, mas também lógico. O ideal é que ele se processe em 3 etapas. Vai do todo para a parte e depois da parte para o todo. É o que chamamos de síntese. Começa com o todo, com o quadro geral, e depois passa a uma análise das partes, em que as desmembramos para descobrir o sentido delas à luz do todo e depois as reunimos de novo. Assim, o aluno sai dali pensando, agora eu compreendo aquilo e posso aplicá-lo na prática. Então, para levarmos alguém a entrar no processo de aprendizagem, temos que fornecer-lhe primeiro o quadro geral. Infelizmente, nós nos preocupamos mais com a segunda etapa, a divisão em partes. Por causa disso, existem crentes em nossas igrejas, pessoas inteligentes, capazes e bem lúcidas intelectualmente,
que até hoje ainda não entenderam aonde queremos chegar. Certa vez, fui convidado para pregar em uma igreja e os diáconos me disseram: Hendricks, quer fazer-nos um favor? Promete que não vai pregar sobre Efésios? Resolvi fazer uma pequena brincadeira com eles. Sabe de uma coisa? Disse. Não gosto de pregar em igrejas onde me dizem o que posso ou não posso pregar. Não, você não entendeu, replicaram. Sabe o que é? Faz 3 anos que estamos em Efésios e só agora foi que passamos para o 2º capítulo. Essa é demais. É por isso que a maioria das pessoas das igrejas sai com apenas 12 cestos cheios de pedaços, porque não visualizaram o quadro geral. Mas o processo de aprendizagem não somente é maravilhoso e lógico, mas também implica fazer descobertas. O conceito aprendido se torna bem mais proveitoso e benéfico quando o enxergamos por nós mesmos. Há cerca de 35 anos venho dando um curso no seminário de Dallas sobre como estudar a Bíblia sozinho. É o curso mais agradável de todos os que já tive o privilégio de lecionar. Geralmente, dou como tarefa para os alunos textos bíblicos para estudarem sozinhos e depois exporem em sala de aula o que descobriram. O tempo nunca dá para falar em tudo o que aprenderam. Vez por outra, um deles me diz: Professor Hendricks, aposto que o senhor ainda não viu isso aqui. E explica a revelação que recebeu naquele texto. Pensa até que nem Calvino nem Lutero enxergaram aquilo que ele acaba de ver. Mas assim que ele me fala da verdade divina que recolhera na passagem, mostro-me bastante entusiasmado. Mas o que fazem algumas pessoas nessa situação? Replicam: Bill, é muito bom. Aliás, quando eu conheci o Senhor Jesus como meu Salvador, há 53 anos, também aprendi essa verdade aí. Por causa disso, a maioria dos que ouvem nossas pregações não se mostra entusiasmado com as verdades bíblicas. Elas se acham desgastadas demais. Aliás, os programas de educação cristã em nossas igrejas são um insulto à inteligência dos alunos. Estamos lhes oferecendo flores murchas em vez de levá-los a crescer através do estudo da palavra viva de Deus. Assim, eles estão sendo privados de experimentar a aprendizagem pela descoberta das verdades da Bíblia e da alegria de afirmar por si mesmos: Deus me ensinou isso e isso. Quer que eu faça isso e isso. Tenho que falar a outros a fim de que eles também experimentem a mesma transformação de vida por que estou passando. Terceira meta: ensinar os outros a trabalhar. Aqui caímos no princípio pedagógico de não fazer para o aluno aquilo que ele pode fazer por si mesmo. Se o fizermos, corremos o risco de formar paraplégicos e deficientes intelectuais. Todo mundo que entra no Parque Nacional, nos Estados Unidos, recebe à entrada uma folha de instruções com dizeres: não dê comida aos ursos. Mas assim que chegamos bem no coração da floresta, encontramos pessoas dando comida para os ursos. Na primeira vez em que vi isso, fui conversar com um dos guardas do parque a respeito do problema e ele me disse: e o senhor está vendo apenas um lado do problema. Em seguida, pôs-se a falar de como no outono e inverno eles encontram muitos desses animais mortos, por não saberem mais caçar o alimento por si mesmos. É o que está acontecendo conosco. Quero dirigir uma pergunta ao leitor, mas prepare-se porque poderia estar tocando numa falha sua.
Você comete esse erro ou está procurando modificar essa forma de agir? Lembremos-nos sempre de que nossa tarefa é levar as pessoas a pensar por si mesmas, a ser disciplinadas e a agir por uma deliberação própria. É por isso que sugiro que nos empenhemos mais em questionar as respostas do que em responder perguntas. Nossa função não é fornecer respostas rápidas e prontas, nem soluções tipo alívio imediato, que na prática não resolvem nada. É melhor que os alunos saiam da classe coçando a cabeça, cheios de perguntas sobre as quais tenham de pensar e conversar durante a semana. Só assim podemos ter certeza de que a aprendizagem está se processando, sem os bocejos reprimidos que presenciamos vez por outra. E antes de darmos por encerrado esse ponto, lembremos-nos de que levar as pessoas a trabalhar dá muito trabalho. Assim terminamos mais essa parte e eu lembro que se você perdeu as outras partes, o capítulo 1 todo, é só ir no meu canal no YouTube, Jussara de Melo Perpétuo, se inscreva lá, você vai achar as outras partes e tem mais coisa lá. Até a próxima!